semeador jogou as sementes nas pedras. O sol as queimou e elas não germinaram. O semeador jogou as sementes no solo seco e elas não germinaram. O semeador jogou as sementes no solo infértil e elas não germinaram. Até que, de repente, o semeador jogou as sementes em solo fértil e elas germinaram. Algumas dessas sementes que estão sendo jogadas em solos inférteis, mas eles não vão queimar. Essas sementes não vão queimar. Elas estão sendo jogadas de uma forma diferente. Elas vão ficar lá guardadinhas no espírito. E no futuro, daqui a alguns séculos ou milênios, quando essas almas adquirirem certo conhecimento, aos pouquinhos, vida após vida, de repente, essa semente que está sendo plantada agora vai germinar, seja neste planeta ou em outros planetas. Então, é um trabalho que para muitos não terá um resultado agora, mas na imortalidade e no infinito, vai ter um resultado no futuro muito positivo. E em outros, o resultado será instantâneo. Porque muitos que estão assistindo essa palestra não caíram na arapuca da luz. Eles entenderam exatamente o que estava acontecendo e tentaram avisar aquelas outras tartarugas. Ele avisou, ele disse que ele faria coisas, que vocês se voltariam contra, que vocês parariam de segui-lo, vocês estão caindo. E tão ensandecidos que eles estavam, tão cegos em suas crenças, não quiseram ouvir o que os outros disseram. De tão forte que são as crenças. Isso é para mostrar como eles ainda estão cheios de crenças, aqueles que se dizem com expansão de consciência e que buscam evolução espiritual, que se dizem espiritualistas. Ou será que essas tartarugas estão muito espíritas? Elas estão espíritas demais. Estão muito beatos, muito certinhos, com aquela visão fantasiosa, com aquela visão infantil de espiritualidade, aquela visão de conto de fadas, onde tudo na espiritualidade é lindo. Num planeta primitivo como dessas tartarugas, onde a violência impera, onde os espíritos das trevas estão reencarnados lá, porque vamos recapitular algo que está na doutrina das tartarugas espiritual. Um espírito que ainda está com o corpo astral, quando ele desencarna, ele fica ligado às dimensões ligadas àquele planeta. Geralmente dimensões inferiores. E quando ele encarna naquele planeta, caso não haja um exílio. Ele encarna naquele planeta de novo. Então as tartarugas que estão encarnadas lá são nada mais, nada menos que os espíritos que vivem, os espíritos desencarnados, da erraticidade, que vivem em dimensões inferiores, ou seja, trevosos, a maioria, mas eles se disfarçam em corpos de tartarugas. Mas eles não são como aquelas tartarugas bonitinhas. A aparência deles é horrenda, horripilante, cada um tem uma aparência diferente. Uns têm a aparência de um lobo, outros têm a aparência de répteis, outros têm a aparência de uns macacões, uns macacoides, outros têm a aparência de monstros horríveis. Mas quando encarnam, todos encarnam em corpos iguais, de tartarugas. E pela misericórdia infinita de Deus, Deus os leva ao esquecimento total, para que eles não lembrem quem eles são, para que eles não se autodestruam. Porque eles não vão suportar conhecer a si mesmos. E quando alguém tenta dizer para eles quem eles são, eles ficam magoados. Orgulho, arrogância, ego. Tartarugas infantis, imaturas e pouco adiantadas. Então essas tartarugas estão ligadas ao corpo astral, ou seja, às emoções. Tem partidarismos e sectarismos religiosos. Quem são as tartarugas? Quem são os espíritos das trevas daquele planeta de tartarugas? São as tartarugas. Tartarugas menos adiantadas, que idolatram profetas, médiuns, espíritos, como se os espíritos desencarnados daquele planeta de tartarugas, os benfeitores, fossem deuses. Eles não são. Eles têm conflitos internos, eles têm defeitos, mas são idolatrados como deuses. E quando eles descem a carne e dizem quem são, eles são estraçalhados por aqueles que dizem que os amam. Tartarugas, julgadoras, incrédulas e religiosas.
Ô, tartarugas, que lição, hein, tartarugas? Que tapa com luva de pelica. Que pancada. Que as tartarugas estão lá no planeta delas assistindo essa palestra agora. Estão tomando um tapa na cara e tanto da espiritualidade maior. Fazendo com que o trabalho da espiritualidade maior e da tartaruga-chefe que desceu naquele planeta trazendo a cultura de vários mundos dê muito certo. E por que ele traz a cultura de vários mundos? Porque naquele planeta de tartarugas, eles estão chegando na fase a qual eles terão um contato, tá próximo, com seus irmãos de outros mundos que têm outras culturas. Então, antes desses irmãos de outros mundos descer no planeta das tartarugas e se apresentarem com a sua cultura diferente, essas tartarugas estão sendo preparadas pela tartaruga um pouco mais evoluída com expansão de consciência, que já viveu nesses mundos ou visitou esses mundos em caráter de estudo, para prepará-las para o contato. Só que algumas tartarugas não estão preparadas, não. Elas ainda estão cheias de crenças limitantes, padrões de comportamento que elas estabeleceram, que não aceitam outro tipo de comportamento, não enxergam o interior, enxergam a aparência, tartarugas quadrúpedes, menos adiantadas e irracionais, muito pouco inteligentes, limitadas, com as capacidades psíquicas totalmente solapadas por um corpo físico denso, com um cérebro obsoleto. A tartaruga chefe daquele grupo de 10, que instrui, que prega, é uma tartaruga que há milhares de anos atrás, centenas de milhares de anos atrás, fez a manipulação genética dessas tartarugas de hoje para que elas evoluíssem. Porque essas tartarugas de hoje são como são por causa daqueles que a estão instruindo, aqueles que a criou, que manipulou geneticamente para que elas evoluíssem. Porque há milênios e milênios e milênios atrás, essas tartarugas não eram como são hoje. Elas eram como se fossem australopitecos. Esse chefe chegando lá e vendo eles, os vendo australopitecos, com cérebros ainda mais obsoletos do que os de agora, ele ficou com piedade. Com o conhecimento geneticista fortíssimo que ele traz do seu planeta, ele começou a fazer a manipulação genética para que aqueles corpos aperfeiçoassem. E eles foram subindo, até se tornarem os Homo sapiens das tartarugas. Que ainda é obsoleto, mas muito melhor do que os australopitecos das tartarugas. Mas são mal agradecidos. Não enxergam como aquele que os criou, que os manipulou, porque está num corpo de tartaruga igual a eles. Não enxergam o espírito. Mas não tem problema. É só ver o conteúdo da mensagem, a palestra sendo dada com uma sabedoria extrema e uma jogada de mestre, uma estrategista e tanto. E aí você verá o nível evolutivo dessa tartaruga que prega. Se conhecerá a árvore pelos frutos. O planeta das tartarugas. Como é difícil tirar uma crença. Como é difícil tirar um moralismo excessivo. Como é difícil tirar um padrão comportamental estabelecido por uma sociedade durante séculos, de uma religião que já está obsoleta, de uma religião que fez muitos matarem em nome de Jesus, em nome de Deus. Que religião é essa? A qual muitos não matam mais por causa dela, mas discutem e brigam ferrenhamente por quem está certo, quem está errado, qual é o ponto de vista mais certo, quem está no animismo, quem está mistificando, quem é um charlatão, quem não é, quando na verdade o foco deveria ser outro, que é crescer e evoluir. Um mestre já dizia, há muito tempo atrás, no século XIX, prestem atenção no conteúdo da mensagem, não em quem está trazendo. Se está no animismo ou não, veja o conteúdo,
Porque estando no animismo ou não, se o conteúdo for bom, que se dane se está no animismo ou incorporado. Mas isso não é entendido. Isso só é ouvido, entra no ouvido e sai pelo outro, porque logo depois o julgamento está presente. Mesmo com esse ensinamento, demonstrando assim que o ensinamento não entra. Ele só entra no ouvido e sai pelo outro, ele não fica na cabeça e nem é colocado em prática, muito menos colocado em prática, demonstrando assim que as tartarugas ainda têm muito que crescer. Estão engatinhando na evolução espiritual. Ainda são muito atrasadas, extremamente atrasadas, entristecedoramente atrasadas. Chega a dar pena. Nos causa um sentimento de piedade. Dignos de pena. São os desgraçados, infelizes. Por isso estão na Terra, uma escola de evolução primária, o planeta da doença, o planeta do problema, o planeta da guerra, o planeta do karma. Tem gente nessa internet, no planeta das tartarugas, que não é da Terra não, sabe? Agora eu falei da Terra, mas eu vou falar do planeta das tartarugas. Agora, tem gente que está dominada pelas trevas, totalmente dominada pelas trevas, que diz que não existe karma. Assassina alguém, para você vai ver se você não vai adquirir um karma. Assassina. Rouba alguém. Magoa alguém que não merece ser magoado de uma forma forte, para ver se você não vai adquirir karmas. Maltrata, mata um animalzinho inocente, por pura maldade, para você ver se você não vai adquirir karmas. Então como é que o karma não existe? Então tá liberado fazer o mal? Não tem karmas mesmo? Então tá liberado fazer o mal, tá liberado ter guerras, tá liberado uns matarem uns aos outros. Quanta ignorância, quanta burrice, que visão estreita, cérebros obsoletos. Não enxergam um palmo além da testa. Os intelectuais são os mais burros. Os que estudam são os mais idiotas. A tartaruga fêmea, cheia de tatuagens, falou no modo Exu. O modo Exu estava on. O modo Exu estava ativado. Vocês não conhecem Exu. Exu trabalha e fala desse jeito. E da boca de Exu só sai verdades. Não importa da forma que é falado.